Nosso encontro de hoje, vamos continuar a explorar a fé e trazer algumas reflexões que nos permitem entender as dificuldades que nós podemos ter ao utilizarmos da fé. A primeira dificuldade da fé é que ela não pode ser dada, ganha, né? A fé tem, como disse lá o Tzu, a característica de que pouca fé se outorga aos que têm pouca fé. Outorgar, sinônimo de dar, né? A gente tem exatamente a fé que nós temos e dificilmente outra pessoa pode influenciar a gente nesse aspecto. Outra dificuldade com a fé é que ela acaba afetando o nosso comportamento. O teólogo americano Fulton Sheen diz que se você não se comportar como você acredita, você vai acabar acreditando como você se comporta. Ou seja, se o nosso comportamento não estiver alinhado com a nossa fé, com as nossas crenças, nós vamos de fato acabar mudando a nossa crença para que ela seja coerente com o nosso comportamento. Por isso é extremamente importante, né, a gente ter consciência dessa conexão e trabalhar os nossos comportamentos. Outra dificuldade que acontece com a fé é quando a gente passa por momentos onde aparentemente nada muda, nada acontece. E nessa situação, o escritor brasileiro João Guimarães Rosa nos lembra o seguinte: quando nada acontece, há um milagre, só que nós não estamos vendo ele. Precisamos ter fé de que, mesmo nesses momentos, a fé continua sendo útil. Confúcio já assumiu essa mesma posição milhares de anos antes, quando escreveu que até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Acender a vela na escuridão significa ter fé de que nós vamos chegar no sol brilhante. Outra problemática relacionada com a fé foi descrita pelo Jung como psicólogo no atendimento aos seus pacientes. Ele escreveu perto do final da vida o seguinte: entre todos os meus pacientes de mais de 35 anos, não há nenhum cujo problema não fosse o da religação religiosa. A raiz da enfermidade de todos está em terem perdido o que a religião deu aos seus crentes em todos os tempos. E ninguém está realmente curado enquanto não tiver atingido de novo o seu enfoque religioso. Aqui vale a pena observar, em primeiro lugar, que ele está falando de pacientes de mais de 35 anos. Pessoas que já passaram pelo momento da juventude, da energia máxima da vida e que se começam então a refletir sobre questões de forma mais profunda. E nesse momento, então, ele cita, né, que aqueles que ele teve que tratar, na sua grande maioria, tiveram dificuldades justamente pela ausência, né, dessa religação religiosa, né, que ele descreve. Né? A necessidade de termos fé, de fato, complementa ou completa a nossa capacidade de enfrentar a vida. Quando isso não está bem resolvido, já escreveu Leonardo da Vinci há mais de 500 anos atrás,
que quando a esperança termina, começam os votos. E não estamos falando dos votos dos políticos, mas dos votos que a gente costuma citar na religião das promessas. A gente acaba se aferrando a algo que aparentemente é irracional, como forma de estender a esperança, mas deve ser sentido também como uma dificuldade em manter a fé ativa. Uma fórmula para manter isto é a que nos dá a Cornélia ten Boom, uma escritora holandesa que escreveu o seguinte: Minha vida é como uma tapeçaria entre mim e meu Deus. Não escolho as cores com as quais ele está constantemente tecendo. Com frequência, ele tece a tristeza. E eu, em orgulho insensato, esqueço que ele vê a parte de cima e eu a de baixo. A tapeçaria que ela nos descreve como estando aí entre o divino, entre o poder superior e a gente, serve para lembrar que do lado de lá há uma fórmula, uma visão diferente daquela que nós temos daqui, como ela cita, de baixo. E por isso, muitas vezes não conseguimos compreender, usando o nosso racional, o que de fato está se passando. Por outro lado, né, quando a gente enfrenta seres humanos que tentam destruir aquilo que a gente de fato acredita, nós temos que ter a força que o Gandhi descreve aqui sobre essas agressões. Diz assim: você pode me acorrentar, você pode me torturar, pode até destruir o meu corpo, mas você nunca vai aprisionar a minha mente. No sentido, então, de que aquilo que ele pensa, que ele defende, continua a viver, sobrevive e vai além da vida física, né? De fato, ele pagou com a vida, mas seus ideais continuam presentes. E por isso estamos, inclusive, citando ele aqui, quase 80 anos após o seu assassinato. Outro indiano, conhecido pelo pseudônimo de Swami Vivekananda, nos lembra ainda que para a gente poder acreditar no poder superior, né, aquele que muitos de nós chamamos de Deus, é primeiro necessário acreditar na gente mesmo. Não é possível ter fé em algo superior, divino, se a gente não acredita na nossa própria capacidade. Essa dificuldade de acreditar na gente mesmo no mundo moderno é descrita pelo futebolista inglês Ross Turnbull nos seguintes termos: a dúvida é a doença desta época inquisitiva e inquieta. É o preço que pagamos por nossa inteligência avançada e civilização, a noite de nosso dia resplandecente. Mas, como a mais bela luz nasce das trevas, a fé que surge do conflito costuma ser a mais forte e a melhor. De fato, vivemos num mundo conturbado, com todo tipo de perturbações, de guerras, de mudanças tecnológicas. Isso muitas vezes nos leva aí a ficarmos em dúvida. Essa é a doença que acaba gerando tudo isso na gente, usando as palavras dele. Mas ele nos lembra que, assim como já aconteceu em outras oportunidades na história da humanidade, é nesse momento que nós conseguimos ressurgir mais forte e melhores.
Outro que abordou essa dificuldade é o Steve Jobs, que escreveu o seguinte: você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Então, você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo. Seu instinto, seu destino, sua vida, seu karma, o que for. Esta abordagem nunca me desapontou e fez toda a diferença na minha vida. Steve Jobs nos lembra aqui da impossibilidade de nós termos certeza de que aquilo que virá no futuro de fato vai fazer sentido. A gente só consegue entender o sentido das coisas depois que elas aconteceram. Então, os pontos que ele cita, que nós estamos tendo agora, que diz ele, se ligarão algum dia no futuro. Temos que confiar nisso. Se você chama isso de karma, de destino, de instinto, de Deus, de fé, pode chamar como quiser. Mas é o conselho que ele nos deixa. Precisamos confiar. E complementa ele: mesmo quando a vida te golpear a cabeça com um tijolo, né, quando você passar por situações das mais difíceis, não percas a fé. Ainda nessa linha, o cantor americano conhecido como Tupac nos lembra numa das músicas dele que para cada noite escura há um dia brilhante. Então, se você está vivendo uma noite escura, mantenha a fé. O dia brilhante vai chegar. Essa confiança faz parte, inclusive, dos escritos do Napoleon Hill. Não só autor de autoajuda, mas bastante racional nos seus escritos. E ainda assim ele conecta com o tema da fé, quando ele escreveu que todo pensamento emocionalizado, unido à fé, tende a se realizar e a se materializar. Ressaltando então que, mesmo nas questões mais racionais, a fé é um elemento importante para a gente conseguir concretizar os nossos objetivos. E, finalmente, a professora Lídia Vasconcelos escreveu o seguinte: qualquer borrão vira arte nas mãos de um artista. E, analogamente, ela escreve: qualquer ameba vira gente nas mãos de Deus. Então, se você está enfrentando uma situação na qual você se considera uma ameba, tenha fé que você vai virar gente. Todos os seres humanos têm essa capacidade de manter a fé. Você também.